para não atrasar mais. Meu nome é Ricardo Vasconcelos, eu sou médico infectologista e trabalho no CEAP HIV, que é um ambulatório de HIV, aqui do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E trabalho também na equipe do ESPER, no projeto PrEP Brasil. E, em primeiro lugar, eu agradeço novamente ao convite para falar um pouquinho da história natural da infecção por HIV no curso de patogênese. E essa é uma aula que eu tenho sempre um pouco de angústia de falar, porque a plateia ela é muito diversa. Então, para algumas pessoas, eu vou estar falando uma coisa super óbvia, que já a pessoa sabe isso tudo automático, para outras pessoas eu vou estar contando uma novidade. E também tem algumas pessoas que vêm só para fazer esse primeiro dia do curso e nem acaba vendo as outras aulas. Então, isso será tudo para algumas e para outras não será nada. Eu gosto de dizer assim, que essa apresentação é como se fosse um índice do que será visto com mais aprofundamento no resto da semana. Até agora, o Esper, a Cássia e a Priscila falaram do micro. Eu vou falar um pouco de gente aqui, do macro, do mundo real. Brincando, o mundo real da imunologia também é real. Para começar, o que eu pretendo dizer para vocês é um pouquinho de introdução, um pouquinho de histórico, um pouquinho de epidemiologia, diagnóstico e quadro clínico. E depois a Vivi vai falar de tratamento e resistência, dando continuidade ao que eu vou começar agora. Não tem como começar a falar de introdução sem mostrar uma foto, uma figura do vírus, que será muito mais aprofundado depois. Vocês sabem que o vírus tem um envelope, o nucleocápside, dentro do nucleocápside tem o RNA. HIV tem de dois tipos, 1 e 2, e dentro de cada tipo tem várias subdivisões. E não é nisso que eu quero me ater aqui. Queria lembrar a vocês que o HIV ele teve uma origem no macaco. Existe um macaquinho na África chamado Sut-Mangabey, que tem um vírus que infecta ele, chamado SIV, vírus da imunodeficiência do símio, que do Sut-Mangabey não causa doença. O Sut-Mangabey é infectado a vida inteira e não tem AIDS. Mas, um dia, esse vírus conseguiu infectar o chimpanzé, e no chimpanzé ele causou uma doença parecida com a que o ser humano tem. Um dia, o SIV do chimpanzé e do Sut-Mangabey, por alguma mutação, se tornou capaz de infectar o ser humano, o do chimpanzé dando origem ao HIV tipo 1 e do Sut-Mangabey tipo 2. Isso por sequenciamento genético são muito parecidos os vírus. E acredita-se que dentro do grupo O do HIV tipo 1 existe talvez uma passagem pelo gorila, por similaridade do material genético. Um pouquinho de história que eu queria falar para vocês. E agora falando de gente, que eu saí do vírus e do macaco, os primeiros casos descritos de infecção por HIV datam do início da década de 80, 1981. Isso não quer dizer que não havia pessoas infectadas com HIV e nem morrendo de AIDS antes disso. Ao contrário, acredita-se que desde o começo do século XX, ou talvez final do século XIX, já haviam pessoas, seres humanos, infectadas por HIV, desenvolvendo doença, AIDS, imunodeficiência e até morte. O que aconteceu em 81 foi que percebeu-se que havia uma doença acontecendo. E isso aconteceu nos Estados Unidos, e não foi por acaso. Os Estados Unidos têm um sistema de vigilância epidemiológica e de notificação de agravos que é muito bom, muito complexo, e eles conseguiram perceber assim que, de repente, nos pronto-socorros de Los Angeles começaram a aparecer casos de pessoas que até então eram tidas como saudáveis, que não tinham nenhuma imunodeficiência, porém chegavam no pronto-socorro com doenças que eram típicas de pessoas que tinham algum problema da imunidade. No caso, essa doença era pneumocistose, uma pneumonia por um agente chamado, na época, de Pneumocystis carini, que hoje chama Pneumocystis jirovecii, que é muito comum em pessoas que fizeram transplante de medula óssea ou que estão tomando um imunossupressor por uma doença autoimune, ou uma pessoa que fez uma quimioterapia e que, portanto, tinha uma imunidade deficiente. Essas pessoas eram que a gente esperava que desenvolvessem uma pneumonia por Pneumocystis jirovecii. E aí, de repente, em 81, aparecem 5 casos de pessoas que até então eram saudáveis e estavam com uma doença de imunodeprimidos. Eu acredito que aqui no Brasil, só no
5 milésimo, a gente ia perceber que tinha alguma coisa diferente acontecendo. No 5º caso, já fizeram um relato de caso lá. E uma coisa que havia de comum a esses 5 casos é que eram todos homens que faziam sexo com homens. O tempo passou, e em 81 já apareceram vários outros casos de pessoas que tinham imunodeficiência sem motivo, e quando iam avaliar, todos eles tinham, de fato, alguma coisa acontecendo, alguma doença nova. No começo, essa doença nova não tinha nome. Depois, por serem todos eles homossexuais gays, chamaram por um período essa doença de GRID, Gay-Related Immunodeficiência, que depois, quando começaram a aparecer os primeiros casos em pessoas que não eram homossexuais masculinos, o nome mudou e começou a ser chamado de AIDS, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, e vários outros grupos populacionais foram descritos como acometidos, tipo transição vertical, pessoas que pegaram essa doença por transfusão sanguínea, mulheres, por exemplo, e aí mudaram o nome para SIDA, AIDS. Foi só em 83 que um francês conseguiu isolar o vírus pela primeira vez, e entendam que até 83 não se sabia o que era que estava causando a doença. Era uma bactéria? Era um vírus? Era uma neoplasia? Era o CMV? Era alguma droga que as pessoas usavam recreativamente? Ninguém sabia. E existe um filme que conta muito esse início da epidemia e essa investigação epidemiológica que vai ser passado aqui na quinta-feira, que chama E a Vida Continua, que é muito legal. Vejam, com a presença, né, do epidemiologista que fez essa investigação inicial. Não percam na quinta-feira. Em 84, houve uma briga que um americano falou que tinha descoberto o vírus causador dessa doença, só que, no final das contas, era o mesmo vírus, o que o francês tinha descoberto em 83 e o de 84. Então, o crédito ficou para a França. Em 85, foi desenvolvido o primeiro teste sorológico, como a Priscila tinha dito um pouquinho do ELISA. Teste sorológico é uma maneira de você encontrar anticorpos para fazer o diagnóstico da infecção por HIV. Pensem comigo, de 81 até 85, uma pessoa que queria descobrir se ela tinha ou não essa doença, que no começo ninguém sabia se era causada por um vírus, bactéria, mas depois descobriram que era um vírus, a pessoa não tinha como fazer o diagnóstico. Então, se eu tinha tido um relacionamento na década de 80, em 80, terminou o meu namoro, namorei por vários anos com meu namorado, a gente transava sem camisinha, terminou o namoro, e aí em 84 eu descubro que ele morreu daquela doença nova. E eu queria saber se eu tinha pego dele ou não, eu não tinha como saber, não existia sorologia. Foi só em 85 que a gente conseguiu ter o primeiro teste sorológico desenvolvido. E esse teste sorológico não era um teste de fluido oral, que nem a gente tem hoje, que a pessoa pega um pouquinho de saliva e com uma janela imunológica de um mesinho, você já consegue em 15 minutos ter o resultado, sim ou não, se eu tenho essa doença. Esse exame era um exame que tinha uma janela imunológica de 1 ano. Então, imagina que eu tinha tido uma relação com alguém que ficou doente com aquela doença nova, e eu queria saber se eu tinha ou não pegado dele, eu tinha que esperar 1 ano. E ao fim de 1 ano eu fazia o exame e acreditava no resultado ou não. Aí, em 87, foi liberado o primeiro antirretroviral para a gente tratar pessoas que viviam com HIV. Pode parecer muito tempo, de 81 a 87, mas eu diria para vocês que foi pouquíssimo. Em 6 anos, já tinha a primeira estratégia terapêutica, que, na verdade, era uma porcaria. Tem outro filme que conta disso, o Clube de Compras Dallas, não sei se vocês já viram, que mostra que, quando a gente não sabia o que fazer com o vírus, a gente dava qualquer coisa, né? E era um remédio que mais matava do que... Muita coisa mudou de lá para cá, e a história de antirretrovirais, que a Vivi vai falar melhor sobre tratamento, foi uma história de muitos atores. E cada ano que passa, mais antirretrovirais são licenciados, permitindo que o arsenal terapêutico para o tratamento do HIV melhore cada vez mais. O último antirretroviral licenciado foi o dolutegravir, que está aqui em 2013, que, por coincidência, agora, no mês passado, se tornou, aqui no Brasil, o esqueleto do esquema antirretroviral inicial recomendado para virgens de tratamento. Então, está super atual o dolutegravir agora. Mas a Vivi vai falar disso. Continuando rapidamente a nossa historinha, foi em 94 a primeira vez que alguém pensou que poderia ser feito algo para diminuir o risco de transmissão de HIV
de uma mãe que estava grávida, vivendo com HIV, para o seu filho. E o ACTG 076 foi aquele trabalho que diminuiu em 67% a transmissão materno-infantil, dando antirretroviral para a mãe e dando antirretroviral para o bebê depois do nascimento, como profilaxia. Então, a prevenção aqui começou a nascer no ACTG 076, prevenção com antirretrovirais, né? Em 96, foi que a gente, de fato, aprendeu a tratar a infecção por HIV. Em 96 é um marco em que tudo muda. Em 96 a gente começou a associar antirretrovirais com uma classe nova que tinha sido licenciada dos inibidores de protease, e a gente conseguiu, de maneira eficaz e de maneira duradoura, manter a replicação do vírus suprimida, a carga viral indetectável e a pessoa longe da AIDS, da morte, das doenças oportunistas. Em 98, depois de usado esse esquema antirretroviral altamente eficaz, o que a gente viu foi que tudo mudou na história do HIV entre as pessoas que tinham acesso ao tratamento e as mortes começam a cair. As novas infecções por HIV, portanto, também começam a cair por uma coisa que a gente ia vir a descobrir só mais para frente, que era que quando você trata uma pessoa que tem HIV e mantém ele com carga viral indetectável, você diminui a transmissão para outras pessoas. E, em 2000, a gente começa a perceber que aquele fantasma do HIV, que era a imunodeficiência, começa a ser reposto por um outro fantasma, que, já que as pessoas não morrem mais de AIDS quando estão tomando antirretroviral, o que acontece com elas? O que acontece com elas são doenças crônicas associadas ao envelhecimento, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, do tipo dislipidemia, pressão alta, doenças cardiovasculares, neoplasias, não relacionadas à imunodeficiência mais, mas à infecção crônica. Em 2012, é publicado o primeiro trabalho que consegue comprovar cientificamente aquilo que eu acabei de dizer, que quando você trata uma pessoa com HIV, você diminui a chance dela transmitir para outra, quando ela está indetectável. Em 2012, foi descrito o primeiro e único caso de cura da infecção por HIV. Foi um paciente que fez aquele transplante de medula óssea que o Esper falou, e trocou de sangue, conseguiu eliminar todos os reservatórios dele, e hoje ele já está aí há 5 anos sem terapia antirretroviral, com carga viral indetectável, livre da doença. Isso vai ser falado também mais para frente. E eu digo para vocês o que será, pergunto para vocês o que será daqui para frente do HIV. Está todo mundo procurando cura, está todo mundo procurando uma maneira eficiente de reduzir os novos casos de infecção por HIV, seja com a PrEP, que é o que está indo bem, ou seja com uma vacina. Falando um pouquinho de números para vocês, eu trago esse, que é um slide da UNAIDS, que mostra, nos anos de 2010 e nos anos de 2015, quantas pessoas viviam com HIV no mundo todo, e nesses 2 anos, quantas novas infecções aconteceram. Vejam que em 2010, a gente tinha 33 milhões de pessoas no mundo vivendo com HIV, e em 2015, 37 quase. E eu chamo a atenção para vocês para dizer que em 2015, que foi o último relatório da UNAIDS, a gente ainda teve 2,1 milhão de pessoas pegando HIV. Então, eu falo para vocês que a gente aprende em 96 a tratar de maneira eficaz uma pessoa que vive com HIV, mantendo ela longe da AIDS, da morte, das doenças oportunistas, mas a prevenção da infecção por HIV ela é ainda muito falha, porque a gente ainda tem, em 2015, 2,1 milhão de pessoas pegando HIV. E de 2010 para 2015, caiu 100 mil o número de infecções. Então, se a gente já aprendeu a tratar o HIV, a gente ainda não aprendeu a fazer a prevenção, de maneira que funcione, certo? E isso é mostrado nesse gráfico aqui também. Lá em cima, como que eu faço a luzinha? Achei. Lá em cima é o gráfico de novas infecções por ano, que a gente vê que está caindo no mundo, mas está caindo de maneira tímida. Então, a gente ainda tem 2 milhões de pessoas pegando HIV todo ano. As mortes por HIV estão caindo também, podiam estar caindo um pouquinho mais rápido, e esses 2 gráficos só me fazem pensar numa coisa, que não basta você saber como tratar, como prevenir. Por exemplo, o tratamento antirretroviral é extremamente eficaz para fazer com que a pessoa não morra. A PrEP é uma maneira extremamente eficaz de fazer com que a pessoa não pegue HIV. Usar camisinha é uma maneira extremamente eficaz de prevenir o HIV. Só que
o acesso a elas e o uso, a adesão a essas estratégias todas de tratamento de prevenção são fundamentais para que você tenha sucesso. Então, por mais que você tenha terapia antirretroviral, a gente ainda tem muita gente morrendo e tem muita gente pegando HIV. E se tem muita gente pegando e as pessoas já não morrem mais quando se tratam, é de se esperar que o pool de pessoas que vivem com HIV no mundo só aumente, que as pessoas continuam pegando e não morrem mais, certo? Essas pessoas que pegam HIV, agora eu estou fechando no Brasil. No Brasil, a gente tem cerca de 40 mil novos casos de infecção por HIV todos os anos. Esses 40 mil casos são... Primeiro, esses 40 mil casos estão caindo no Brasil? Não, está estável, até com uma pequena tendência à subida, o que mostra que a prevenção no Brasil ainda não está funcionando da maneira ideal. E esses 40 mil novos casos são distribuídos de maneira homogênea na população brasileira? Não. A população geral tem em torno de 0,5% de prevalência, enquanto alguns subgrupos, esse slide emprestado do Ministério, como homens que fazem sexo com homens, por exemplo, que é a maneira mais correta, epidemiologicamente falando, de se tratar desse grupo, uma vez que tem muitos homens que fazem sexo com homens que não se consideram gays. Então, se você falar a prevalência de HIV entre os gays, vai ter muito homem que faz sexo com homem que vai se sentir fora desse grupo. Eu não sou gay porque eu tenho esposa. Eu transo com homem, mas eu tenho esposa. Ou eu não sou gay porque eu sou ativo. Então, a melhor maneira de se referir a esse grupo é homens que fazem sexo com homens, certo? A prevalência aqui, esse dado mais antigo era de 10,5. Temos um dado aqui do pessoal da Santa Casa, em São Paulo, que gira em torno de 15% a prevalência, e um trabalho bem mais recente de mulheres transexuais do Rio de Janeiro mostrou quase 40% de prevalência. Aqui, pessoas usuárias de droga, qualquer que seja a droga, quase 6%, usuários de crack, 5%, e trabalhadores do sexo, 5%. Então, esses novos casos são completamente, desproporcionalmente distribuídos aqui na população brasileira e do mundo, tirando a África. Também é distribuído de maneira heterogênea entre os estados. Regiões. A gente tem aqui no Sudeste, que é onde mais tem gente, mais casos. E temos, em 2016, mais de 800 mil pessoas, no último relatório do Ministério da Saúde, vivendo com HIV no Brasil. Também existe uma diferença de distribuição entre homens e mulheres. No início da epidemia, a gente tinha quase 40 homens para cada mulher com HIV. Ao longo do tempo, isso acabou caindo, até que no final de 2006 estava chegando perto de 2, de 1, e o que a gente vê a partir de 2006 é que essa razão de sexos começa a aumentar de novo, concentrando em homens. Então, a gente tem, no Brasil, atualmente, um processo de reconcentração da epidemia dos novos casos em homens. E que homens são esses? São homens jovens. Veja que aqui também é razão de sexo, só que dividido por faixa etária. E aonde mais está aumentando a razão de sexos é entre os mais jovens. Então, quem mais está pegando HIV nos últimos 10 anos são homens jovens. E que homens jovens? Homens jovens de 15 a 24 anos. Aqui são as taxas de detecção de 2006 e de 2015, ou seja, 10 anos de intervalo. Se em 2006, de 15 a 19, tinha uma taxa de detecção bem baixinha, em 2015, mais do que triplicou. Se em 2006, de 20 a 24 anos, a taxa de detecção era um pouco maior, ela dobrou em 10 anos. Então, quem está pegando HIV no Brasil nos últimos 10 anos são homens jovens, principalmente de 15 a 24 anos, e gays, homens que fazem sexo com homens. Aqui, a proporção de casos com 13 anos ou mais que relataram na hora de notificar o caso que eram homens que faziam sexo com homens. Veja que está aumentando entre os mais jovens essa categoria de exposição. E, quando eu vou falar de grupos acometidos, quem pega mais, está aumentando, eu estou falando de epidemiologia, né? E a maneira como a epidemiologia tratou a epidemia de HIV mudou de acordo com o tempo. Tanto que, no início da década de 80, o que se falava era que
essa história do HIV e da prevenção devia ser abordada de acordo com grupos de risco, que falava que se você era um usuário de drogas, se você era um hemofílico que recebia transfusão de hemoderivados, se você era um HSH ou era um trabalhador do sexo, se você era uma pessoa que estava em risco de pegar HIV. E essa é uma maneira de dizer que o HIV é o problema deles, não é um problema meu. Que a grande maioria da população do mundo não é hemofílica, não é usuário de droga, não é HSH e nem é trabalhador do sexo. Essa primeira abordagem foi uma abordagem de dizer o problema não é nosso, o problema é deles. E coloca eles como as pessoas que unicamente precisam se preocupar com HIV. Se você não faz parte desses grupos, fique tranquilo. É muito ruim você abordar a epidemia desse jeito, porque você acaba estigmatizando a doença. E a segunda maneira que a gente vê a epidemiologia tratando esse assunto é tirando o peso sobre o grupo e colocando o peso sobre o comportamento que a pessoa fazia. Então, você não precisa ser um HSH para se preocupar com HIV. Você não está em risco apenas por ser um HSH. E sim, se você fizer sexo desprotegido, se você tiver vários parceiros. Essa é uma maneira de tirar o peso do grupo, só que coloca o peso em cima da pessoa, quase que culpando ela. Se você faz isso, a culpa é sua, não é? Qual que é a maneira que a gente aborda esse assunto atualmente? É a abordagem da vulnerabilidade, que é uma coisa bastante complexa de explicar, mas tentando explicar em linhas gerais, como eu disse para vocês, aqui é só um índice do que vai ser falado mais para frente, o conceito da vulnerabilidade diz que todas as pessoas do mundo que vivem sobre esse planeta têm alguma vulnerabilidade de infecção pelo HIV. Essa vulnerabilidade pode ser maior ou menor, isso é determinado por muitos fatores. Não basta ser gay para você ser uma pessoa com alta vulnerabilidade. Se você é um gay que tem um relacionamento fixo, você só transa com seu marido só transa com você. O relacionamento é fechado. Então, meu parceiro ele é fixo e único. E a gente não tem nenhuma DST, apesar de eu ser um HSH, eu tenho uma vulnerabilidade bem baixinha. Já usando um outro exemplo, para vocês entenderem o conceito de vulnerabilidade. Uma senhora de 60 anos, que é casada com um senhor de 70, mora no interior de Minas Gerais. Ela só transa com seu marido, desde que os filhos saíram de casa, que foi há 15 anos, todos os filhos já estão morando na capital, fazendo faculdade. Ela teve pouquíssimas relações com o marido, mas tem de vez em quando, a cada 6 meses. Qual que é a vulnerabilidade do HIV ao HIV dessa senhora mineira? Vocês pensariam, baixíssima, né? Interior de Minas Gerais, só transa com o marido dela. Aí eu digo para vocês que essa cidade onde ela mora é uma rota de parada de caminhoneiros. E tem um posto de gasolina onde os caminhoneiros param o caminhão lá e passam a noite, tem um bar onde eles vão beber à noite, e tem as moças da cidade que fazem o entretenimento dos caminhoneiros. E quando não tem caminhoneiro, e quando a senhora mineira não está afim de ter relação com o marido dela, ele procura sexo em algum lugar, e acaba também se entretendo com essas mesmas meninas que entretêm os caminhoneiros. E os caminhoneiros viajam o Brasil inteiro fazendo a mesma coisa. E essa senhora transa a cada 3 vezes sem camisinha com o marido dela. Aí vocês percebem como a vulnerabilidade dela, de repente, explode. E é uma senhora no interior de Minas. Só para vocês terem ideia, não existe mais nenhum município no Brasil que não tenha um caso de HIV notificado. Então, a epidemia já espalhou. Então, você continuar abordando com um grupo de risco ou comportamento a epidemia é uma maneira muito ruim. E a parte boa de abordar como vulnerabilidade é que você consegue desenvolver ações que são muito mais eficazes, né, para controle dos novos casos. Como que se pega HIV? Só existem 3 jeitos. Ou você pega da sua mãe, você é um bebê que está dentro da barriga de uma mãe, vai nascer de uma mãe que tem HIV e vai ser amamentada nessa mãe, que é a transmissão vertical, estou fazendo de baixo para cima aqui no slide. Então, em qualquer momento da gestação, parto e aleitamento, existe possibilidade de transmissão do HIV da mãe para o filho. Entretanto, essa é uma via de transmissão que a gente está tentando erradicar, uma vez que quando você trata a gestante com HIV, quando você faz o parto da maneira tecnicamente indicada e com a mãe com carga viral indetectável, e quando você
não recomenda o aleitamento, você consegue zerar as transmissões verticais. Cuba foi o primeiro país do mundo que anunciou que conseguiu zerar a transmissão vertical, e a gente viu esse ano, em fevereiro, a cidade de Nova York conseguiu também reportar para o mundo que conseguiram zerar no ano de 2015 e 2016 as transmissões verticais. Existe também a transmissão parenteral, que é a transfusão de sangue, acidente com material biológico, agulha, compartilhamento de droga injetável, que é uma via de transmissão que no Brasil, em especial, é muito pequena. Transfusão de sangue porque as bolsas são testadas. Compartilhamento de droga injetável, muito pouco, porque no Brasil a gente tem muito pouco atualmente droga injetável, a gente tem crack no lugar, que para o infectologista é bom, porque crack não transmite HIV, mas para o psiquiatra é muito ruim, né? Um problemão. Para o HIV, o crack até que não foi tão ruim. E no Brasil, a maioria, 98% dos casos de transmissão são por transmissão sexual, desprotegida. Falando um pouquinho de diagnóstico para vocês, o Brasil adota uma estratégia chamada opt-in, que é uma pessoa só pode ser tratada do HIV se ele concordar em fazer aquele exame. Alguém de vocês já deve ter feito sorologia de HIV em algum laboratório, porque o médico pediu. Vocês devem lembrar que antes da coleta do sangue, a moça do laboratório vem com um papel que você tem que assinar, dizendo, eu sei que está sendo feito o exame. Existem outros lugares do mundo que adotam uma estratégia chamada de opt-out, que você, sempre que passar pelo sistema de saúde, seja porque eu estou gripado, seja porque eu estou com uma cólica menstrual ou porque eu estou com uma apendicite, entre os exames que vão ser colhidos, será colhido também o HIV, a menos que eu peça para não colher. O Brasil adota a estratégia opt-in, que é preciso o consentimento do paciente, e o Ministério recomenda que sempre que seja feita uma testagem de HIV, seja oferecido também o aconselhamento para redução de práticas de risco. A maioria das vezes que a gente faz diagnóstico de infecção por HIV no Brasil, a gente está buscando anticorpos que o corpo da pessoa produziu contra o vírus. Existem outras maneiras também, como, por exemplo, procurar o vírus mesmo, mas por uma questão de custo, a gente acaba usando mais anticorpo do que procurar pelo vírus mesmo, que seria uma carga viral. E a gente acaba fazendo sempre um parzinho de exames, sempre um de triagem e um confirmatório. O de triagem deve ser aquele que tem uma sensibilidade muito alta. Não pode ser usado como teste de triagem um exame que passa, sem vir positivo, muitos casos de pessoas que vivem com HIV. O exemplo que eu dou para vocês é o detector de metais no aeroporto. O que o aeroporto pretende quando ele revista as pessoas antes de entrarem no avião? Eles querem que você não entre com uma arma dentro do avião ou algum equipamento capaz que você faça o avião pegar fogo, explodir, essas coisas. O detector de metal, aquele que você passa, ele serve para encontrar revólver, bomba. Só que, se você tiver uma fivela de metal, ele apita. Esse é um teste muito sensível. E o preço que a gente paga para ter um teste que é apenas muito sensível é que, às vezes, ele vai apitar sendo que não é HIV, que nem a fivela do cinto, não era revólver, era fivela. E por isso é que, depois de um teste de triagem, é feito um teste confirmatório, que, por definição, tem que ser um exame que tenha uma especificidade muito boa, que, se vier positivo, é porque é HIV mesmo. E os parzinhos podem ser vários. A maioria das vezes, pela rede pública, a gente faz 2 testes rápidos, que tem tanto uma sensibilidade quanto uma especificidade boa. Você pode fazer, e aí é o exame que a gente faz no laboratório, quando o médico pede, e você vai no Delboni colher, no Fleury, no A+, você pode fazer o que é feito lá, é o ELISA, de 3ª ou 4ª geração, que tem como confirmatório ou um Western blot ou um teste que procura pelo vírus mesmo, uma carga viral, por exemplo. Falando dos testes rapidamente, o teste rápido, ele tem como novidade e que muda a história da testagem o fato dele ser rápido. A gente lá no CEAP, que é um ambulatório de HIV, a gente tem um centro de testagens lá no ambulatório da USP, e que a gente consegue em 15 minutos, com uma gotinha de sangue, responder se a pessoa tem ou não o exame, a doença. E o formato parece muito com o teste de gravidez. Esse é um teste que você pinga o sangue da pessoa e o reagente aqui, isso vai correr por uma fitinha e que vai encontrar antígenos para o HIV que estão grudados nessa fitinha, e que, se tiver as 2 fitinhas que acendeu, quer dizer que no sangue da pessoa tinha o anticorpo que você está procurando. Por que 2? Porque tem um controle também.
Se não acender nenhuma fitinha, é porque esse teste está vencido, é porque você guardou ele num lugar úmido, porque o reagente não funciona mais. Entenderam? Também é possível, de alguns anos para cá, você fazer essa mesma técnica de busca de anticorpos de maneira rápida, em 15 minutos, usando saliva, fluido oral, e não mais sangue. Aí você não precisa nem da agulha, nem do sangue. E a ideia é a mesma. Se você tiver 2 fitinhas, é porque é positivo, uma fitinha é negativo, e se não tiver nenhuma, é porque não funcionou. Tem que fazer de novo. De ELISA, a Pri já falou, então acho que eu não vou repetir isso daqui. Eu vou falar um pouquinho do Western blot, que é o confirmatório. ELISA é você procurar anticorpos contra um caldo de HIV que estava ali no fundo do pocinho, né, da plataforma. O Western blot é você procurar anticorpos contra o HIV, só que você, antes disso, você separou as proteínas do HIV. Você separou o que é envelope, o que é capsídeo, o que é as diferentes proteínas aqui de uma eletroforese. E em cada uma dessas bandas você faz a busca dos anticorpos. Aqui, por exemplo, depois da eletroforese, você vai ter proteínas do envelope, proteínas do capsídeo, proteínas diferentes. Aí, o exemplo que eu dou aqui, para ficar mais claro, eu estou procurando anticorpos contra um Fusca no sangue da pessoa. Se eu encontrar anticorpos contra o capô do Fusca, anticorpos contra o volante do Fusca, anticorpos contra o banco do Fusca, deve ser porque deve ter Fusca ali. Se eu só encontrar anticorpos sobre pneu, pode ser que seja outro carro que tem lá, e aí pode vir um falso positivo no ELISA, que quando eu confirmo no blot, eu digo, não, não é Fusca, é outra coisa que veio falsamente positivo. Entenderam? Porque que esse exame é muito mais específico? Usando o exemplo do detector de metais do aeroporto, é dizer, apitou no detector e o cara veio me revistar. Aí ele revista e fala, olha, tem um cabo, tem bala dentro, tem um cano de metal comprido, eu acho que é um revólver que ele tem aí. Isso que o blot está fazendo, certo? Depois que uma pessoa se infecta com HIV, tem aquele conceito que eu já falei algumas vezes aqui, mas só que eu quero descrever um pouquinho melhor, que é o conceito de quanto tempo demora para eu acreditar no resultado daquele exame, que a gente chama de janela imunológica. Uma vez que a maioria dos exames que fazem diagnóstico de infecção por HIV estão procurando por anticorpos, não adianta eu transar hoje sem camisinha e amanhã fazer o exame se eu peguei. Porque de hoje para amanhã, como o Esper falou, não foi desenvolvida ainda aquela resposta imune adaptativa, nem produção de anticorpos, não vai ter positivado ainda o exame. E por isso que a janela imunológica é um conceito que tem que estar na cabeça de todo mundo e tem que ser falado no aconselhamento da testagem. Uma pessoa que faz um exame de HIV sozinha, sem orientações, ela pode ter falsamente a sensação de tranquilidade, que bom que veio negativo, então não peguei nada ontem. Isso tem que estar dentro do aconselhamento. Quanto tempo demora para os exames começarem a positivar? Aqui é um gráfico que explica direitinho isso. Depois que eu me infectei com HIV aqui, haverá um período de 10 dias, que a gente chama de fase de eclipse, em que é impossível dizer se a pessoa tem HIV ou não por exames. Serão 10 dias de angústia, que se ele conseguiu chegar a tempo, em 72 horas, em algum posto de saúde para conseguir buscar a PEP, ele já vai ter começado a tomar a profilaxia pós-exposição, que será falada em outras aulas. Mas até o 10º dia é impossível você dizer se a pessoa tem, por exames, HIV ou não. E só no 10º dia que você consegue ter o primeiro exame positivo, que é o exame que busca pelo vírus. A carga viral é o primeiro exame que se torna positivo. Dali para frente, começam a aparecer, primeiro, o antígeno P24, depois aparece um ELISA indeterminado, depois um blot indeterminado, depois um blot confirmatório, e só com 30 dias é que a gente tem, com certeza, a confirmação sorológica daquela infecção. Entenderam? Depois que você fez o diagnóstico na infecção por HIV, você tem que conseguir colocar ele em algum ponto da história da infecção por HIV. E aqui é muito fundamental que vocês tenham muito claro na cabeça que não é todo mundo que tem HIV que tem AIDS. Isso é um dos pontos da apresentação que eu digo que para alguns pode ser uma coisa ridícula e para outros é uma novidade. Tipo, para a mãe do menino, que quando o menino faz o teste, veio positivo e fala, mãe, descobri que eu tenho HIV. A mãe pensa o quê? Ele tem AIDS, ele vai morrer a qualquer momento. Então, se a gente for no senso comum, a gente vai pensar que nem a mãe desse menino. Não é a mesma coisa. A pessoa que vive com HIV é aquela que não tem a doença ainda. A pessoa que tem AIDS é a pessoa que já tem a síndrome, em que a imunidade caiu e ela está vulnerável ou já desenvolveu doenças oportunistas.
O Esper já falou um pouquinho da organização do nosso sistema imune, e eu diria para vocês aqui que, quando eu coloco o HIV no contexto daquilo que ele falou, quando ele falou do CD4, do linfócito T, o CD4 fica mais importante ainda. O CD4 é aquela célula que recebe o antígeno apresentado pela célula apresentadora de antígeno e que vai ou não disparar a ativação da resposta imune adaptativa. Uma pessoa que não tem HIV tem entre 500 e 1.500 células de linfócito T CD4 por milímetro cúbico de sangue. Depois que ela pega o HIV infectando essa célula e se replicando, ele acaba dizimando essa célula. E existem outros mecanismos que fazem essa morte acontecer também. Por exemplo, o CD8 acaba matando o CD4 que tem HIV dentro. Então, a infecção por HIV tem como principal... qual que é a palavra? Fugiu. O que o HIV faz quando infecta a gente é matar o CD4. E o CD4, como o Esper falou, ele é como se fosse um maestro da nossa imunidade. Ele que organiza toda a nossa resposta imune adaptativa. Num momento inicial, que a gente chama de HIV agudo, existe uma chacina desses maestros, até que a gente consiga organizar alguma resposta imune. Resposta imune essa que vai conseguir controlar de maneira parcial apenas, mas vai conseguir controlar a replicação do HIV, e aqui a carga viral na fase aguda é bem alta, até que, organizada a resposta imune, cai um pouquinho essa carga viral, e a partir do fim dessa fase aguda, inicia-se o que a gente chama de fase de latência clínica, que é um momento em que existe HIV se replicando no sangue da pessoa, existe a chacina do general, do maestro, a chacina do CD4, só que a pessoa não tem clínica nenhuma. Quando eu vejo essas duas fases, que é a fase não AIDS e a fase AIDS, você vai ter, basicamente, como diferença, a imunodeficiência que acontece na fase da AIDS. Falando um pouquinho mais da fase aguda, em algumas pessoas só, mais ou menos a metade, a pessoa, quando pega o HIV, ela vai ter sintomas. Existem muitas pessoas que pegam HIV, que têm algum sintoma, que são sintomas muito inespecíficos, como febre, dor no corpo, cefaleia, e não procuram um médico. Se a pessoa não tem sintoma nenhuma dessa fase aguda, aí que ela não vai procurar o médico mesmo, né? Se ela buscou o médico, a pessoa na fase aguda, ela não vai ter ainda anticorpos detectáveis, porque ela ainda não produziu ainda anticorpo, pode estar dentro da janela imunológica. Então, essa vai ser uma pessoa que no pronto-socorro vai ser chamada de, você deve estar com uma dengue, ou com uma virose. É uma virose mesmo, mas é uma virose por HIV. E ela vai esperar e os sintomas vão passar. Acabada a fase aguda, e quando começa a fase de latência clínica, a gente olha ela de longe, assintomática, e parece que está tudo bem, não está acontecendo nada na vida dela. Só que se você for lá no micro, dentro da célula dele, na verdade está acontecendo uma maratona. Ele está com o sistema imune super ativado para tentar conter a replicação daqueles vírus, e existe como se fosse uma corrida atrás do rabo, o cachorro correndo atrás do próprio rabo, que é o CD4 ativando o sistema imune para tentar controlar a replicação daquele vírus, o HIV infectando o CD4 e matando ele, então tem um liquidificador. E quando você olha para a pessoa, ela está assintomática, bem sem sentir nada. Esse liquidificador que eu estou falando, essa inflamação, essa reação imune, é ruim para o corpo da pessoa. Então, por mais que pareça uma lagoa de tranquilidade, a fase de latência clínica, isso é ruim para o corpo da pessoa, é deletério. E eu vou falar um pouquinho mais para frente, a Vivi vai falar bastante. Depois de algum tempo em que parecia que havia algum equilíbrio nesse processo que eu contei, invariavelmente, mais cedo ou mais tarde, o que vai acontecer é que a depressão do CD4 vai acabar prevalecendo. E vai chegar um momento em que a queda da imunidade vai ser tão grande que a pessoa começa a ter um sistema imune que deixa de funcionar. E vejam que todo o resto do sistema imune dele, os neutrófilos, os macrófagos, estão funcionando. O que não está mais lá para ativar é o CD4. E é neste momento que a gente fala que a pessoa
está com AIDS. Nesse momento que a gente fala que a pessoa está com uma imunodeficiência, é nesse momento que a pessoa está vulnerável a doenças oportunistas. Doenças essas que só estão acontecendo, só acontecem porque a imunidade não está protegendo elas. Como é o caso das pneumocistoses, que apareceram lá na década de 80 e fizeram com que alguém percebesse que tinha uma doença nova acontecendo. Essa é a história natural da infecção sem tratamento. E era o que a gente vivia até 96, quando não havia uma maneira eficaz de conter a replicação do vírus e evitar essa inexorável queda de CD4, levando a pessoa para AIDS e morte. Veja que quem mata a pessoa com AIDS não é o HIV, são as doenças oportunistas que acabam acometendo ela. E o que a gente fazia até 1996 era tratar doenças oportunistas. A pessoa tinha uma tuberculose, a gente tratava a tuberculose. A pessoa tinha uma neurotoxoplasmose, a gente tratava a neurotoxoplasmose. A pessoa tinha uma neoplasia, por conta dessa incapacidade do sistema imune de eliminar a neoplasia, a gente tratava a neoplasia. E são essas todas as doenças oportunistas, que podem ser 1 milhão delas, eu só citei algumas aqui para vocês entenderem, que a gente via naquela época. Hoje em dia, não existem mais pessoas com doenças oportunistas? Acabei de mostrar para vocês um gráfico mostrando que a queda de mortes associadas ao HIV está caindo, mas está caindo mais devagar do que a gente gostaria. Por que ainda tem gente que morre de infecção por HIV hoje no mundo, se existe terapia antirretroviral? Por que existe? Porque é caro, eles não têm dinheiro para comprar. Mas no Brasil, o SUS garante o tratamento. Por que existe gente morrendo com HIV até hoje? Por causa daquela questão de acesso que eu falei. Uma pessoa pode, primeiro, não saber que tem HIV, porque ela não fez o exame. E aí ela passou por todo aquele gráfico, a fase aguda, latência clínica, e chegou na AIDS, sem saber que tinha HIV. E ela vai descobrir que tem HIV quando já apareceu a primeira oportunista, que pode ser, por exemplo, uma oportunista devastadora. Internar na UTI e já ficar com uma sequela neurológica grave e você não conseguir salvar a pessoa. Existem outras situações em que a pessoa sabe que tem HIV, fez um exame, buscou, depois que o namorado tinha descoberto que tinha HIV, buscou o teste rápido, fez o exame, veio positivo, mas a pessoa não buscou o que existe disponível para tratamento. E vocês conseguem pensar por que alguma pessoa não buscaria tratamento? Porque eu gosto de falar nessa hora sempre que o HIV é um vírus que acomete não só os tecidos biológicos do corpo da gente, mas também tecidos psicossociais. Foi uma doença que foi construída de uma maneira muito peculiar na década de 80, em cima de muito estigma, em cima de muita discriminação e preconceito, e isso pode fazer com que muitas pessoas fujam do teste ou que depois de uma testagem positiva fujam do enfrentamento da doença. Não é verdade? Então é bom vocês lembrarem que, apesar de eu estar falando que existe muita coisa para ser feita, ainda tem muita gente morrendo de HIV. Os exemplos que eu dei aqui de doenças oportunistas que acontecem. E, só para vocês terminarem, esse é o penúltimo slide, com uma preocupação na cabeça. Esse é um gráfico que mostra, cada ano, qual era o CD4 que a pessoa tinha no momento que fez o diagnóstico. E vejam que a gente tem, em 2015, ainda 1/5 das pessoas fazendo o diagnóstico da infecção por HIV com CD4 bem baixinho, menor que 200, AIDS. Isso é super preocupante, porque 1/5 das pessoas que fazem diagnóstico no Brasil perderam 10 anos de oportunidade para evitar esse caminho. Isso tudo aqui poderia ser evitado, poderiam ser todas descobertas, diagnosticadas com CD4 ainda bom, já começar o tratamento precocemente, não tendo nunca nenhuma doença oportunista, nunca tendo queda de imunidade e com carga viral indetectável, não transmitindo nunca para ninguém. Então, a gente tem, eu gosto de falar, a faca e o queijo na mão para conseguir evitar que as pessoas morram de HIV e evitar que pessoas peguem HIV. Depende da gente só, né? Falando do último slide aqui, daquela inflamação do liquidificador, que eu falei brincando, que a imunidade correndo atrás do vírus é deletéria, a cada ano que passa, mais doenças relacionadas com envelhecimento, doenças degenerativas, são associadas à infecção por HIV. Vejam que coisa, que na década de 80 e início de 90, o grande fantasma e o medo que a gente tinha do HIV era a
pouca imunidade, a imunodeficiência, que deixava a pessoa vulnerável a doenças oportunistas, e agora que as pessoas, uma vez que indetectáveis com a terapia antirretroviral, não têm mais doença oportunista, o fantasma que a gente vê da infecção por HIV é exatamente o oposto, é imunidade demais, é muita ativação do sistema imune, e essa inflamação crônica persistente, associada a estilo de vida, associada à toxicidade de antirretrovirais, que a Vivi vai falar, levam a várias doenças que são ruins também, desfechos negativos. Então, tomar antirretroviral e zerar a carga viral não é o fim dessa história. Ainda tem mais coisa que a gente vai ter que se preocupar para frente. Isso será abordado em algumas apresentações do curso aqui. Cada ano que passa, vão aparecendo doenças degenerativas associadas com a infecção por HIV, como doença do envelhecimento, doenças renais, metabólicas, ósseas e assim por diante. Entenderam? Termino a minha apresentação com alguns quadros do Keith Haring, não sei se vocês conhecem ele. Ele é um cara, um artista plástico de Nova York, que foi super ativista, ele era gay, na luta contra o HIV. Ele fazia quadros já de ativismo contra o HIV antes mesmo de descobrir que ele tinha HIV. E ele acabou morrendo em 1990, quadro não terminado, falando uma coisa que até hoje a gente não entendeu de uma maneira global. Que se você ignora a existência do HIV, como dei vários exemplos aqui para vocês, vai continuar acontecendo o que está acontecendo. 2 milhões de novos casos todos os anos, muitas mortes todos os anos e caindo muito discretamente. Certo? Esse é meu e-mail. Alguém quer fazer alguma pergunta? Certinho no tempo, ó.